Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa Sociedade Espírita. Para nós é sempre um grande prazer tê-los aqui, especialmente para que nós possamos refletir sobre alguns aspectos da nossa vida, da nossa existência à luz da doutrina espírita, que tanto nos elucida, nos esclarece, nos conforta os corações de uma maneira lógica e racional. Antes de nós iniciarmos, 2 avisos importantes. Primeiro, não houve nenhum míssil que atingiu a nossa casa, podem ficar tranquilos. Nós estamos em meio a uma reforma. Aqueles que conheciam esse salão devem lembrar-se que havia 2 colunas aqui no meio que atrapalhavam um pouco a visualização. Então nós optamos por remover isso, estamos ampliando algumas áreas, favorecendo a dinâmica da casa, porque, como vocês veem, cada vez esse salão fica menor. E nós precisamos nos adaptar a receber as pessoas com conforto. Então, a primeira informação é essa. E a segunda, claro, como toda reforma, causa algum transtorno, mas a gente consegue relevar isso. E a segunda, não se assustem com esse aparato, a câmera, esse gravador, porque não sei se todos sabem, mas o movimento espírita dessa região, da 10ª União Regional Espírita, que comporta a cidade de Cascavel e algumas cidades aqui próximas, possui um órgão de divulgação da doutrina espírita. Então, nosso amigo João grava algumas palestras e depois isso é disponibilizado online, nos canais aí de comunicação, seja YouTube ou outros recursos. Por isso que a gente utiliza aqui esse gravador para ficar melhor o áudio depois para quem vai assistir. Perfeito? Sejam bem-vindos. Nós faremos uma prece inicial e depois nós iremos então discorrer sobre o assunto que está projetado. Aqueles que estão nesta casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos. Esse é um local de estudo. O Espiritismo tem essa característica. Aqui a gente estuda Jesus, os seus ensinamentos, à luz do entendimento da doutrina espírita, obviamente. E para aqueles que tiverem interesse em aprofundar mais o conhecimento acerca da doutrina espírita, essa casa possui cursos regulares de Espiritismo, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20 horas, 8 horas da noite, também às terças-feiras, no mesmo horário, 20 horas, e aos sábados, às 16h30. Então, são 3 possibilidades de estudos dos mais variados livros, dos mais diversos assuntos. Para aqueles que tiverem interesse, teremos depois o maior prazer em informar quais são esses estudos e como faz para frequentar esses grupos. Sempre gratuitos, basta querer participar. Vamos então à nossa prece, agradecendo ao Pai Criador, Deus, pela experiência da existência física por mais uma vez, cujo objetivo é utilizarmos temporariamente um corpo físico, utilizarmos-nos da matéria temporária, a fim de aprimorarmos quem realmente somos, o Espírito imortal. Obrigado, Pai querido, porque Sua bondade e Sua justiça se fazem presentes em nossas existências, nos acolhendo e nos amparando a cada momento. Nós te agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, tentando aprender um pouco mais, tentando olhar para esse transtorno que tanto acomete a nossa sociedade, a ansiedade, de uma maneira a sairmos daqui fortalecidos e imbuídos do conhecimento sobre a causa, a proposta terapêutica espírita, e que possamos reduzir essa ansiedade que tanto nos acomete no dia a dia. Ampara-nos nessa tarde e que a espiritualidade que aqui se faz presente nesse momento, auxiliando os trabalhos desta casa espírita, possa inspirar-nos
a levar os seus ensinamentos, as suas leis, de uma maneira simples, didática, objetiva e fundamentalmente reconfortante. Fica conosco, agora e sempre. Muito bem. Nós nos propusemos nessa tarde a refletirmos sobre uma alteração mental, uma alteração da psique humana que talvez acometa grande parte da nossa sociedade moderna, da nossa sociedade atual, se não a maior parte dela. A ansiedade é uma alteração, como nós dissemos, da mente, do psiquismo, que tem repercussões muito importantes no corpo físico e que gera, se não tratada, se não compreendida, dificuldades para a nossa existência. O ansioso vive, mas vive com transtornos, com alterações, não só emocionais, mas físicas. Então, o nosso objetivo é tentarmos entender qual é a causa da ansiedade, obviamente à luz da ciência e da doutrina espírita, porque a ciência vai nos dar algumas explicações, mas a ciência não contempla o espírito imortal, que sobrevive ao corpo, que existe após a morte do corpo físico e que reencarnará para uma nova oportunidade de aprendizado e naturalmente, então, teve inúmeras existências. Então nós vamos refletir um pouco as causas também, à luz da doutrina espírita, as consequências desse transtorno para as nossas vidas e, naturalmente, o tratamento proposto pela doutrina espírita para que a gente possa lidar melhor com tudo isso. Mas, para nós começarmos, é importante nós entendermos que a ansiedade em si não é uma vilã, não é um problema. Ela passa a ser um problema quando a ansiedade passa a ser descontrolada, quando nós perdemos o controle dessa emoção. Então, para a gente iniciar as nossas reflexões, eu gostaria de ler 3 itens interessantes aqui. A ansiedade é uma reação emocional normal, então é natural nós nos sentirmos ansiosos, e essa reação emocional vai ter repercussões físicas diante de algumas situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Toda vez que eu estou perante uma situação que cause em mim medo, que gere em mim insegurança, dúvida ou expectativa, a minha mente vai interpretar isso de uma maneira a advertir o meu corpo para ficar preparado para essa situação. Então, naturalmente, essa ansiedade, que é a ansiedade natural, ela se manifesta nas horas, por exemplo, que antecedem uma entrevista de emprego. É natural a gente ficar lá ansioso, preocupado, será que vai gostar de mim? Será que meu currículo é bom? Será que eu vou me sair bem ou não? A publicação dos aprovados num concurso, por exemplo, o primeiro encontro, o nascimento de um filho, uma viagem a um local desconhecido, aquela expectativa de o que vou encontrar, né? Uma cirurgia delicada, o medo, a angústia sobre aquilo que eu vou passar, os segundos que antecedem a prova, meus alunos sabem muito bem o que é essa ansiedade, e a espera por uma notícia, né? Mas perfeitamente compreensível que nessas situações de dúvida, de expectativa, de incerteza, o nosso organismo reaja de forma equilibrada. E o que é reagir de maneira equilibrada? É que essa sensação de ansiedade tenha uma curta duração. Ela vai durar enquanto eu estou naquele momento. Terminou aquilo, passou a prova, eu volto à normalidade física. Passou o exame, nasceu o filho, cheguei ao local desconhecido. Então, sempre uma curta duração. Naturalmente, ela é autolimitada. Removeu o estímulo, parou,
aquela sensação que o corpo sentia em relação à insegurança, ao medo e relacionada ao estímulo do momento. Então veja que todos nós somos ansiosos fisiológicos, porque é natural nos sentirmos assim perante as mais variadas situações do dia a dia. Da onde vem essa ansiedade? Isso vem de uma herança que nós, enquanto evolução, trazemos dos animais. Lembram os animais, quando você tem um cachorro que vai enfrentar um outro animal, por exemplo, ou um gato que vai enfrentar um cachorro? O animal prepara-se o corpo para duas situações, ou atacar ou fugir, se defender. Então, naturalmente, no processo evolutivo da própria espécie humana, nós trazemos esse instinto fisiológico que é uma conquista da espécie humana, fruto dos milênios do processo evolutivo. Nós nos preparamos para fugir, nós nos preparamos para atacar. Isso é muito visível no instinto inicial que nós trazemos não só dos animais, mas que vai funcionar como um sinal de alerta, nos dizendo assim: há uma situação de perigo, tome cuidado. E isso é bem característico na espécie humana nessa época, na época da nossa pré-história, ou quando nós transitávamos lá naquele período em que vivíamos em cavernas, em que éramos nômades, em que nós vivíamos para o dia, em que a gente tinha, ao acordar, uma função: sobreviver, preservar a espécie. Então, o nosso organismo, fruto de toda a herança ancestral evolutiva, manteve em nós essa vigilância permanente. Eu levantava da caverna, tinha que fugir do predador, senão eu era engolido, ou senão eu morria. Eu tinha que me alimentar, mas eu tinha que ter cuidados para isso. Eu tinha que me proteger do frio, eu tinha que caçar, mas tudo isso num mecanismo de alerta para fugir do perigo ou atacar se necessário. Então, a ansiedade é vista como um instinto normal de sobrevivência e de conservação. É um sistema psíquico que nós temos que nos alerta a preservar o corpo. Caso contrário, a nossa vida estaria em risco mais facilmente. Já pensou se eu não sentisse medo de nada? Eu teria mais chances de morrer precocemente. Já pensou se eu não tivesse angústia, expectativa de algo? Eu poderia colocar a minha existência física em risco ou dano potencial maior. Então, essa ansiedade é natural para o instinto de preservação. Por isso, muitos autores dizem que sem ansiedade, sem medo, nós colocaríamos em risco a nossa própria vida. O problema está quando deixa de ser assim, de curta duração. Eu estou ansioso em função de alguma coisa, mas aquela coisa já passou e eu continuo ansioso. Eu estou na expectativa de algo, mas aquilo vai demorar ainda muito tempo e essa expectativa me angustia muito tempo antes. Então, a benfeitora Joana de Ângeles, um espírito que no mundo espiritual por 50 anos dedicou-se ao estudo das ciências psicológicas, das ciências psiquiátricas, e depois traz à Terra, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, uma série de livros explicando a questão psicológica, psiquiátrica, mas à luz do Espiritismo, contemplando o Espírito imortal, ela vai dizer assim, numa obra chamada O Homem Integral: o problema da ansiedade é quando deixa de ser de curta duração, quando deixa de ser autolimitante. Então a benfeitora diz: ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, quando eu me vejo, eu estou lá ofegante, falta ar. O colapso periférico, eu começo a ter formigamento, eu começo a ter um monte de problemas nas pontas dos dedos, nas pontas dos pés. A sudorese, começo a suar frio. Começo a ter que ir mais vezes do que o habitual no banheiro. A perturbação gástrica.
já não durmo direito, meu coração bate além do normal, já falta ar, a sensação de que eu vou perder o controle, ou mesmo de que eu vou morrer, isso deixa de ser uma ansiedade fisiológica e passa a ser um estado patológico, que merece cuidado, atenção e tratamento, porque se não for identificado logo de início, isso avança. E de uma ansiedade patológica pode virar um transtorno de ansiedade muito maior, como uma fobia, um medo excessivo, seja do que for, como um transtorno de pânico, como uma depressão. E aí essa ansiedade que era fisiológica, que começou a ser patológica e não foi observada, ela vai evoluindo e levando a situações mais sérias. Então a benfeitora vai chamar isso de transtorno da ansiedade generalizada. Já não é mais uma ansiedade fisiológica. Passou o estímulo e eu ainda sinto tudo aquilo. Eu ainda mantenho aquela sensação de taquicardia, de sudorese, de formigamento. Meu corpo está pronto para fugir ou para atacar, mesmo sem o estímulo estar presente. Então, a psiquiatria também dá essa denominação de TAG, né? Transtorno da ansiedade generalizada. Vamos entender um pouquinho o que é isso, essa ansiedade que começa a ser patológica. Nesse transtorno da ansiedade generalizada, eu já tenho uma preocupação excessiva. Veja que eu já não me preocupo só no momento, eu já começo a me preocupar demais, já começo a pensar só naquilo, é excessivo. Aquele aspecto da minha existência não merece tanta importância como eu estou dando. Eu já começo a não poder parar de pensar naquilo muitas vezes. É persistente. Por mais que eu queira me desligar daquilo, às vezes eu não consigo. Isso fica comigo, matutando em mim quase que o dia todo. Às vezes mais do que um dia, às vezes meses. É desproporcional aos acontecimentos conscientes, geradores de transtorno. O que é isso? Eu sei por que eu estou ansioso. É um mecanismo consciente. Eu sei, eu estou ansioso por causa do emprego que eu preciso alcançar. Só que a reação que eu tenho em função daquilo é desproporcional. Não preciso me sentir dessa maneira por estar ansioso na expectativa de um emprego. E é de difícil controle. Você fala às vezes para a pessoa, mas calma, tenha calma. E a pessoa não consegue, mesmo ela sabendo qual é a razão da sua ansiedade. Veja que no transtorno da ansiedade generalizada, eu sei o que me deixa ansioso. Você pergunta para a pessoa, mas por que você está assim, taquicárdico, suando frio, ansioso? Ela vai dizer, por causa disso, não paro de pensar naquilo. Ela sabe qual é a causa. Geralmente, é um estímulo de baixa intensidade e longa duração. É crônico, aquilo fica ali. Fica o dia inteiro comigo, eu fico relembrando da ideia, daí eu fico sentindo aquelas coisas. É diferente de uma ansiedade mais grave, por exemplo, uma ansiedade que começa aqui, que não é tratada e vira um transtorno do pânico, uma síndrome de pânico. Daí ela é de altíssima intensidade, eu acho que eu vou morrer, mas é de curta duração, é 15 minutos, meia hora, daí acabou. É diferente. Então aqui é baixa intensidade, mas perdura, e para que a ciência médica diagnostique que você tem transtorno de ansiedade generalizada, você tem que se sentir assim por no mínimo 6 meses. Veja que às vezes a gente se sente assim por um tempo, mas passa. Eu fico lá uns 2 meses, depois resolvi, passou. Então você não é um transtorno de ansiedade generalizada. Para isso você precisa persistir por esse tempo de até 6 meses ou mais. E aí, naturalmente, toda vez que eu penso naquilo, a minha mente, que é a exteriorização do meu cérebro, interpreta aquela emoção exacerbada, desproporcional ao valor que realmente essa emoção merece, essa situação merece. E aí ele me prepara para eu correr ou para fugir.
Então, libera mediadores químicos, libera adrenalina, a adrenalina acha que você vai fugir, então aumenta o batimento cardíaco para você poder correr. Se aumenta o batimento cardíaco, precisa de oxigênio, então eu começo a respirar mais ofegante, e todos os sintomas físicos característicos de quem tem o transtorno de ansiedade generalizada. E isso causa graves danos para a qualidade de vida da pessoa, porque você imagina a pessoa se sentir assim ao longo do dia, várias vezes. No final do dia ela está fadigada, cansada, ela não fez nada fisicamente, mas ela está morta, porque o organismo ficou preparando-se para a fuga ou para a luta durante quase 24 horas do dia. Ficou liberando mediadores químicos, coração acelerado e todos esses sinais. Tudo bem? Causa não só problemas na minha qualidade de vida, mas repercute, na forma como eu relaciono com as pessoas, na minha vida profissional e muitas vezes familiar. Eu sempre brinco que o lar é um laboratório para a gente exercitar virtudes, e tadinho dos nossos amores do lar, são eles que recebem as primeiras pedradas da nossa incapacidade de gerir o nosso psiquismo, as nossas emoções, Geralmente é no lar que todo problema com o chefe é descarregado em alguém, que todo problema íntimo muitas vezes é descarregado em alguém. Por isso Deus permite que venham essas almas que nos amam tanto no lar, para dizer assim, tudo bem, pode jogar a pedrada que eu... Geralmente é a mãe, A mãe é quem nos ampara em tudo. Muito bem. Continuando, esse transtorno da ansiedade generalizada, o doente não consegue deixar de se preocupar. Ele sabe a causa, nós vimos. Mas você fala assim, mas pare de se preocupar com isso, é uma coisa tão boba. Mas é boba para você, para ele não. Lembra que ele tem uma percepção exagerada daquilo? E da onde vem essa percepção exagerada? Por que aquilo para você não significa nada, mas para ele significa muita coisa? É aí que o Espiritismo vai conseguir nos ajudar. Porque essa situação tem alguma coisa no ontem. Nas existências anteriores, ele traz essa deficiência, e aquilo que para você é uma coisa tão básica, para ele gera um estresse imenso. Mas a ciência humana não consegue chegar aí ainda, Porque ela não chega no espírito imortal. Então ele não consegue parar de se preocupar. Por mais que ele saiba a causa, ele fala, eu não consigo. E isso irrita mais ainda o doente. É igual para o depressivo, você falar para ele, mas seja feliz. Ele fala, mas eu não consigo. E isso deixa ele mais depressivo. É a mesma coisa você falar para quem tem TAG, dizer assim, ou TAG, não seja ansioso. Ele vai dizer, bom, é o que eu tento, toda hora. Mas eu não consigo deixar de me preocupar, mesmo com as coisas mais insignificantes. Uma coisa que é para ser bom, um almoço em família no domingo, vira um caos, porque ele vai pensar, será que vai estar bom? Será que vem todo mundo? Será que eu vou ter a comida? Será que... Vira uma coisa desproporcional. Sempre toma uma proporção maior e distorcida. Nem é tão ruim assim, mas para ele é. Será que ele vai me achar bom? Será que eu vou conseguir aquele emprego? Mas e se eu não conseguir aquele emprego, eu nunca mais vou conseguir emprego nenhum, e daí como eu vou sustentar os meus filhos? E assim, o ansioso vai sempre projetando as coisas de uma maneira maior e geralmente pessimista. Não, por isso, toma uma proporção maior e distorcida da realidade. Não consegue se desligar das preocupações, mantendo-se fixo numa mesma ideia, ou numa ideia recorrente, monoideia. Ele para um pouquinho, relaxa, mas já a ideia volta. Ele se distrai com alguma coisa, mas já volta a ideia. E ao voltar a ideia, o que volta no corpo? Toda a sensação do ansioso. Taquicardia, sudorese. Então você imagine o desgaste físico que é. Se por alguns segundos esquece o problema, logo mesmo retorna à mente, estimulando o sistema nervoso simpático, é uma área específica do nosso sistema nervoso, que vai secretar 2 neurotransmissores, adrenalina e noradrenalina, e essa adrenalina e noradrenalina é que vai causar todos os sinais do corpo ansioso, gerando os sinais e sintomas do transtorno da ansiedade generalizada. Geralmente esses pacientes não conseguem se fixar no presente, ele não vive as coisas que estão acontecendo, ele projeta o pensamento sempre para o futuro, mas e se?
e sempre com uma visão pessimista, porque ele supervaloriza aquilo de uma maneira catastrófica, né? Porque todo ansioso é pessimista. Engraçado isso. Quando você busca as origens da ansiedade, ele tem uma visão pessimista da vida. Tanto que ele acha que tudo vai dar errado, e isso causa medo nele. Então ele quer se cercar das melhores possibilidades para evitar que dê errado, e isso gera uma ansiedade gigante. Não só ele é pessimista, como ele é controlador, ele quer ter domínio de tudo. Não, mas então eu vou controlar todas as possibilidades para não dar errado. E aí ele entra num ciclo que é difícil dele conseguir processar. Então é ao estimular a mente, o pensamento que vai gerar ansiedade, ao estimular a secreção de adrenalina e noradrenalina, aí nós vamos ter então um reflexo no corpo ansioso, que é uma série de sintomas, uma série. E aí que a medicina diz, se persistir isso por 6 meses ou mais, então você tem TAG, você é um ansioso crônico, você precisa de controle, de tratamento, e aí nós vamos ver como trata isso. Beleza? Agora, imagine o seu corpo sentindo isso todos os momentos, né? Todos os momentos. Imagine a sobrecarga física. Esses dias eu li um artigo que mostra que a nossa estrutura física, o corpo humano, essa máquina biológica tão bonita, ela foi feita para durar aproximadamente 150 a 170 anos. E o pesquisador dizia assim, um pesquisador da área psicológica, por que não dura? E aí ele vai discorrer uma teoria dizendo que não dura porque a gente sobreexcita esse corpo. Acelera a máquina muito mais do que ela pode trabalhar com o nosso psiquismo. E aí chega uma hora que esse motor, toda vez levado à potência máxima, ele vai fundir. Não tem como. E aí a gente vê que muitas pessoas, perdendo essa qualidade de vida, estimulando as estruturas físicas, chega uma hora que não tem como, né? Vai parar no hospital, exaustão geral. Então, o transtorno da ansiedade generalizada sobrecarrega o corpo, levando a uma exaustão celular toda vez que a ideia que gera o estímulo da ansiedade chega à consciência. O problema é que ela chega toda hora. Então, toda hora ele está estimulando esse corpo, até culminar no colapso físico. E aí o médico que não tem uma visão um pouco mais profunda da psicologia, que entende o ser humano de uma maneira holística, que contempla nesse corpo algo além do corpo, ele vai revirar você com exames, vai coletar todos os tipos de exames possíveis, vai colocar nos mais variados instrumentos ou máquinas de mensuração, e no final vai dizer assim, você não tem nada fisicamente, está tudo bem. Porque a origem não é física, o transtorno é psíquico, emocional. E aí, como nós não temos ainda na medicina uma máquina que registra o psiquismo, temos os nossos amigos profissionais psicólogos que conseguem entender o psiquismo. Espetacular essa ciência da psicologia, porque ele vai trabalhando até entender o psiquismo humano. Mas nós não temos na medicina uma máquina que você aperta um botão e fala assim, raivoso, egoísta, vaidoso. Não tem essa máquina ainda. No mundo espiritual tem. Os espíritos olham para a gente e não veem isso aqui. Eles veem o espírito e o que une o espírito ao corpo, que é o perispírito, que é energético, é vibracional. São energias, e dependendo do sentimento que eu tenho, eu vibro na energia correspondente àquele sentimento. Então, quando o espírito nos olha do mundo espiritual, ele já sabe se eu sou amoroso, raivoso, egoísta, ele sabe todas as características do sentimento. Por isso que a gente brinca que ninguém no espiritismo, que estuda o espiritismo, tem medo de morrer, porque a gente sabe que a morte não mata ninguém, mas a gente tem vergonha de morrer, porque quando a gente morre, eles nos olham e vão dizer, olha aí, porque aqui no corpo físico eu escondo isso, né? Eu olho para alguém e digo assim, eu posso odiar a pessoa, mas eu digo assim, que maravilha ver você, porque a pessoa não consegue entender o que eu vibro, mas energeticamente, o que eu estou vibrando para ela?
E a espiritualidade vê isso, né? Muito bem. Qual é a causa do transtorno de ansiedade generalizada? Eu sei o motivo, está aqui, está na minha consciência. Wagner, por que você se sente ansioso? Por causa disso, doutor. Eu sei a origem. Quais são as causas? Duas principalmente. A primeira, eu tenho uma alteração na maneira de ver o problema. A minha percepção do problema está distorcida. E geralmente, não só do problema, mas da projeção futura daquele problema. Então o ansioso, ele vê aquela dificuldade, aquele medo, aquela expectativa, aquela incerteza como algo catastrófico. E isso é dele, Mas é dele por quê? Porque nas existências anteriores ele foi tendo esse tipo de experiências, ele foi galgando aprendizagens na vida, nos relacionamentos, e isso é uma limitação que ele ainda possui. Mas ele não vai ser assim para sempre, ele vai sair desse estado até que ele perceba as coisas como elas realmente são. E nesse aspecto a doutrina espírita nos ajuda muito, porque se eu tenho um problema e eu acho que tudo vai ser ruim no futuro, o Espiritismo diz assim, mas ninguém tem problema, porque se nós somos espíritos imortais, tudo que nos acontece hoje, seja o problema que for, tem duas causas, ou da nossa imprevidência da vida atual, da nossa negligência na vida atual, ou das nossas vidas anteriores. E porque Deus é justo e amoroso, o problema que nos atinge hoje tem uma razão justa e amorosa. Então eu tenho que mudar a percepção de encarar a vida, mudar a percepção de entender quem eu sou, o que eu faço aqui, por que eu estou naquela situação, uma ampliação da percepção da vida, do sentido existencial. E aí a doutrina espírita nos auxilia muito, porque ela explica quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou depois da morte. Ela explica que não adianta eu dar jeitinho por aqui, porque na lei divina não há jeitinho. E por mais que eu resolva as coisas aqui por baixo do pano, a lei divina está em mim, na minha consciência, e ao desencarnar ela me cobra os equívocos, as transgressões, o desrespeito ao próximo, a mim mesmo. E aí eu vou ter que resolver essas encrencas, porque eu não tenho paz consciencial, eu fico no inferno consciencial. Imagina você ser ansioso na Terra, como é ruim. Mas aqui tá bom, é só 70, 80, no lucro 90 anos. Imagina ser ansioso no mundo espiritual, que é eterno. Então aí nós vamos precisar regularizar a nossa consciência, acalmar isso. E a próxima oportunidade, a próxima existência física, é a oportunidade para que as coisas vão sendo trabalhadas e resolvidas. Então eu tenho que primeiro tentar mudar essa percepção, nós vamos ver no tratamento. Mas além disso, há uma outra causa, que é a síndrome do pensamento acelerado. Os estudiosos vão dizer que nós vivemos numa sociedade que tudo é imediato, que eu preciso resolver as coisas agora, porque se eu levar 3 segundos, então a pessoa começa a ter no comportamento uma atitude ansiosa por natureza. Ela tem que resolver várias coisas no dia ao mesmo tempo. Ela precisa almoçar, mas ela está conectada, porque aquilo não pode esperar nem um minuto, nem um pouquinho, para ela almoçar com calma, com tranquilidade. E essa cultura de uma informação rápida, veloz, gera pessoas ansiosas. Eu me lembro, por exemplo, é bem característico assim, ó. Você pega minha mãe, vamos pegar as gerações. Minha mãe está aí, né, mãe? Não me deixe mentir, minta comigo, tá? Minha mãe, ela tem uma maneira de lidar com o computador muito tranquila. Ela aperta o botãozinho lá do CD e espera 1 minuto aquilo abrir. Se não abre, ela espera mais um pouquinho. Eu já nem tenho com CD, que eu acho que aquilo demora muito para abrir. Meu sobrinho pega o tablet e eu falo assim, posso brincar um pouquinho? Pode, Dindo, pronto, já deu.
Então, as coisas são muito mais aceleradas. Mas isso é natural, não é ruim. Isso é o progresso. A tecnologia, todo o progresso auxilia que a gente vá cada vez fazendo mais coisas, desenvolvendo mais inteligência e melhorando o mundo. Olha que maravilha, hoje a gente pode transmitir uma palestra por videoconferência para qualquer lugar do mundo. Isso é a tecnologia. O problema é quando a gente não faz bom uso disso, quando isso começa a atrapalhar o nosso comportamento diário. Então aí nós temos que dar uma pausa, rever se eu não estou inserido nesse contexto. Já vamos entender um pouco melhor o que essa síndrome do pensamento acelerado gera e como a gente vai trabalhar isso. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? O problema, veja que até agora a gente está falando do transtorno da ansiedade generalizada, que é consciente. Você pergunta para a pessoa, mas por que você se sente assim? Ela te diz, por causa disso. O problema é quando você fala para a pessoa, por que você se sente assim? E ela diz, não sei, eu não sei por quê, eu me sinto assim. Mas não tem nenhuma razão para isso? E a pessoa vai dizer, não tem. Então, Joana de Ângeles vai trabalhar uma outra abordagem, um outro aspecto da ansiedade, que é o termo da ansiedade flutuante, ou transtorno da ansiedade flutuante. O que é isso? É um transtorno mental, veja, não é físico, nenhuma das ansiedades é física. A consequência é física, mas a origem é mental. Então adianta tratar só o físico? Não adianta. É um transtorno mental em que ataques de ansiedade são provocados, tudo aquilo que nós falamos, só que sem serem desencadeados por uma situação ou objeto específico que está presente na consciência. É como se a origem agora fosse inconsciente. Eu não sei. E o inconsciente, a psicologia nos explica, que ele é muito maior do que a consciência. Na verdade, a consciência não é nada perto do inconsciente. Mas a consciência sempre vai achar que é muita coisa. Ainda mais se ela for dominada muito pelo ego, né? Que é uma partezinha menor ainda da consciência que me individualiza nesse mundo. Mas a origem aqui é inconsciente. Então, com o tempo, como é difícil tratar, porque leva mais tempo, eu tenho que achar a causa, e a causa é inconsciente, leva um pouco mais de tempo. Com o tempo, elas evoluem com mais facilidade para o transtorno de pânico, para o transtorno obsessivo-compulsivo, que é um transtorno da ansiedade, o medo social e as fobias específicas. Nós vamos ter palestras específicas de cada um desses conflitos, então estamos convidados aí para continuar assistindo a sequência dessas palestras, né? Aliás, essas fobias podem ser de um lugar, de uma coisa, de algo muito característico e vai depender daquilo que é inerente ao psiquismo da pessoa. Mas a gente tenta achar algumas causas aí. Causas que podem atuar sobre mim e fazer de maneira inconsciente que eu seja ansioso. Então nós procuramos compilar em tudo que há da informação da benfeitora Joana de Ângeles na série psicológica, quais as causas da ansiedade flutuante, que tem uma origem inconsciente. Então ela vai dizer assim, existem 3 mecanismos básicos que originam dessa existência, não tem nada a ver com a existência anterior, é fruto dessa. Primeiro, a forma como a minha família me educa nos meus períodos infantis. Um ambiente familiar que tem uma super proteção, nada pode acontecer com meu filho, tudo é perigoso, não sai daí, não suba aí, não faça isso, cuidado, vai cair. A criança cresce com insegurança e com medos excessivos. E ela nem sabe, porque você fala para a pessoa assim, mas você tem medo? Você é inseguro? E a pessoa vai dizer, não, eu não sou inseguro, mas é que ela não sabe que ela é, porque é inconsciente. Vocês entendem isso ou não? Muito bem. Quem vai descobrir que eu sou inseguro? Quem conseguir acessar o meu inconsciente. Geralmente a gente precisa de uma ajuda especializada. Geralmente a gente precisa de um psicólogo para nos auxiliar a essa busca aí do inconsciente. É interessante porque a doutrina espírita vai dizer que se você pensar que a sua família está contigo, mas não é sua,
porque nós somos uma família universal, nós vamos ser todos irmãos de todos à medida em que progredirmos, então nós estamos com pessoas para momentaneamente crescermos, aprendermos, criarmos vínculos de amor, de afinidades que vão ser inseparáveis. Quem você ama na sua família, você jamais se separa dessas pessoas. E por muito tempo nos ensinaram que se eu for para o céu e minha mãe para o inferno, não posso mais ver minha mãe, porque um está no céu, um está no inferno. E eu ficava pensando, gente, mas minha mãe não vai ficar feliz, nem que se ela for para o céu e eu para o inferno, minha mãe não vai ficar feliz no céu comigo no inferno, porque ela gosta muito de mim. Então veja que é uma visão que não condiz com a visão do Criador, é uma interpretação humana do que é o céu e o inferno. O Espiritismo nos diz que a família é esse vínculo entre espíritos que tem um objetivo temporário de desenvolver amor, desenvolver virtudes, unir-nos pela afeição que nos levará a próximas existências como amizades duradouras, como pessoas que eu amo, que eu nunca vi, mas que eu adoro. São espíritos afins, simpáticos, que se adoram e evoluem juntos, mas que ninguém é de ninguém, que seu filho está seu filho. E que mais cedo ou mais tarde, não sei se falaram aos pais, vocês vão morrer, vão desencarnar. E quando você desencarnar, se o seu filho não sabe viver por si próprio, ele morre contigo, num sentido simbólico. Ele não vive, ele não sabe fazer nada, porque você sempre foi o provedor de todo esse aspecto. Então a benfeitora vai dizer que esse ambiente é que precisa de mudança. A educação superprotetora que castra as potencialidades da pessoa buscar a sua desenvoltura, ganjear espaço na sociedade, claro, com ética, com correção, mas sem superproteção, que leva a um medo excessivo do comportamento adulto. E às vezes eu não sei que eu sou assim, na maioria das vezes eu não sei mesmo. Ou eu tenho, durante as minhas experiências nessa existência, desde o momento que eu nasci, estímulos de baixa autoestima. Eu renasci numa família que diz assim: "Ih, você, hein, reprovou de novo? Ó, teu irmão é bom, nunca reprovou. Ó, teu irmão que é bom, ele sabe tudo, você não sabe nada. Ó, a nota que ele tirou na prova. Ó, você, ei, você de novo." E a pessoa vai gerando um ambiente em que aquela pessoa se sente com uma baixa autoestima. E a benfeitora novamente vai dizer que o importante é reformar os valores educacionais. E isso vai gerar uma pessoa incapaz, que tem medo de tudo, ela acha que ela não consegue mesmo, porque sempre ela foi estimulada a isso. Aqui a gente poderia até estudar mais a fundo os complexos, mas não é o nosso objetivo, né? Isso fica registrado como esse conteúdo emocional no inconsciente, e toda vez que eu me expor àquilo, esse complexo aflora e domina o ego, né? Quem eu sou realmente. Mas o objetivo nosso não é aprofundar aqui no complexo. Ou a necessidade de hipervalorização. Eu preciso provar para mim mesmo que eu não sou aquela pessoa que me disseram que eu era, ou que me ensinaram que eu era, incapaz ou com baixa autoestima. E geralmente a pessoa assim, ela vai cair para a necessidade da posse material, viver para ter as coisas, para buscar, para se dar bem na vida, porque ela tem que provar que ela vai conseguir vencer. E aí vai gerar outro problema, a gente já vai chegar lá. E aquela de educação voltada aos valores materiais. O pai diz para o filho: não, professor você não vai ser não, nesse país não ganha nada. Você vai ser, tem 3 opções: médico, engenheiro, sei lá o que dá bastante dinheiro, vai ser esse aqui também. Dentista não dá muito. Então você vai ser uma dessas coisas, e aí você vai ter que ser isso. Quando a educação voltada aos valores do ser, deveria ensinar ao filho assim: tá, você quer ser professor? Perfeito, você ama, é o que você gosta? Saiba que nesse país e em muitos outros, essa profissão não é valorizada financeiramente. Então você vai ter que se adaptar a viver com o que você ganha, tudo bem? E aí o filho diz: não, tudo bem, pai, eu amo, eu adoro isso. E às vezes ele adora, faz com tanto amor, ele descobre uma nova técnica pedagógica e vira milionário e ganha muito mais do que a outra profissão que o pai gostaria. Vocês entendem?
é a educação do ser, é ensinar ao filho que os recursos materiais não são a prioridade, porque ele vai deixar isso. Quando você desencarnar, você não leva nada disso. E o Espiritismo nos ajuda nesses aspectos, nos mostrando que nós somos usufrutuários de tudo que é material. A gente usa da terra, mas quando desencarnar nós prestamos conta. Usou só para o seu egoísmo, só para você, ou gerou auxílio às pessoas, esse dinheiro desenvolveu só sua vaidade, só seu orgulho, só você se achar melhor do que os outros, e aí a cada um é dado segundo as suas obras. Geralmente são pessoas que vão querer buscar o ter, o querer, o poder. Então, todos esses aspectos seriam dessa existência, o núcleo familiar. Só que o Espiritismo diz assim, nós temos o lar que merecemos, fruto das nossas ações pretéritas. Então, quem é que escolhe o lar? Eu, na minha necessidade evolutiva. Eu preciso crescer nesse aspecto, então eu vou querer um pai superprotetor. Porque lá na vida adulta eu tenho que vencer esse complexo de culpa, de insegurança, esse complexo de medo. É um desafio existencial para o espírito. Conseguem compreender isso? Mesmo no ambiente familiar, castrador, o espírito atua escolhendo esse ambiente. Porque ali está a melhor projeção familiar para o que ele vai ter que enfrentar perante as leis de causa e efeito. E aí, nessa busca louca do poder, a gente faz uma reflexão interessante. Como isso é inconsciente, lembram que isso é inconsciente. Você pede para a pessoa assim, mas por que você vive a tua vida só para isso? Por que você trabalha cada vez mais, querendo cada vez mais coisas nessa loucura? Daí a pessoa às vezes nunca parou para refletir sobre isso. Ou quando para, ela não consegue entender como ela é intimamente. Mas a psicologia vai nos trazer uma informação importante. 2 características nossas se eu só vivo para isso, pela busca do ter. Como é inconsciente, às vezes eu não acho que eu sou assim mesmo. Olha só. O foco prioritário no dinheiro, no ter, no poder, a correria pela aquisição de recursos e a disputa de cargos e funções bem remunerados, cria no homem uma busca incontrolável para cada vez trabalhar mais, para tentar satisfazer os seus desejos incontroláveis de consumo, que geram prazer. Essa é uma visão distorcida que a gente tem da felicidade. Felicidade é ter, é poder, é comprar. Eu sou feliz se eu viajar para a Disney todo ano. Eu sou feliz se eu trocar meu carro todo ano. Eu sou feliz se eu tiver uma casa com piscina, na praia, porque não basta só em Cascavel. Essa é uma visão doentia da vida. Um ciclo vicioso em que, ao se alcançar mais, novas necessidades que antes não existiam são criadas. E mais tempo e energia precisam ser desprendidos para manter as novas necessidades. Veja, eu não tenho uma casa com piscina, mas agora eu trabalhei, porque meu foco era esse, eu comprei. Mas agora isso tem um custo, eu tenho que manter. Criou uma nova necessidade que antes eu não tinha. Agora eu tenho que trabalhar mais, desgastar tempo e energia para manter essa nova necessidade que eu criei. É mais ou menos um ciclo vicioso. Trabalha-se então ainda mais para manter isso. Mas aí vem a questão psicológica. Interrogue-se sinceramente quem possui esse comportamento e verás que essa característica está intimamente ligada ao sentimento de desvalorização pessoal e baixa estima por si mesmo. Como eu me sinto pior que os outros, eu tenho que ter para me sentir como os outros ou melhor que eles. Como eu tenho uma desvalorização sobre mim, eu preciso aparentar, possuir, para que todo mundo ache que eu sou bom, bem-sucedido e me valorizem pessoalmente. Mas quem vai dizer que é assim? Talvez aí o psicólogo nos ajude a... Será que eu sou mesmo assim? Né? Porque como nós vimos, às vezes isso está lá no inconsciente, fruto dessas experiências que a gente teve ali na infância. O ser, por sentir-se desvalorizado intimamente, precisa da valorização social, da posse material, do reconhecimento exterior. Mas não para por aí. Também a vaidade.
que exige que o ser tenha para poder mostrar aos outros, para que possa assim sentir-se feliz, quando na verdade o sentimento não é de felicidade, sim de segundos de prazer pela admiração que causa aos outros na impressão de suas posses. Não tem quem desfila assim pela cidade, um mega hiper carro de alguns milhões, daí para no sinaleiro, olha para você no seu, sei lá, seu Fusca, e aí a pessoa fala assim, às vezes essa necessidade de hipervalorização. Por isso que talvez Freud explique, né? Ou outros métodos que não os freudianos expliquem também. Muito bem. Mas não são só da origem do hoje. Tem também o ontem atuando sobre nós. O inconsciente é, para o Espiritismo, todo o conteúdo de conquistas ou não, de defeitos, que o espírito imortal traz consigo. Então, toda aquela bagagem que eu trago das minhas experiências, desde o momento que eu fui criado por Deus até hoje, está comigo no meu inconsciente. E aí, por isso, as diversidades que nós temos em todos os seres, em função de cada um de nós sermos únicos nessas bagagens, as experiências que trilhamos, com quem convivemos, né? Mas em relação ao ontem, aí a lei de causa e efeito atuando. Para a gente entender melhor o que é essa lei, não existe ação sem reação. Não existe causa que não tenha efeito, ou não existe efeito sem que tenha uma causa. Se a causa não está na existência atual, apenas o efeito está, então a causa, obviamente, está numa existência anterior. E aí a gente começa a entender um pouquinho a lei de causa e efeito. Então, muitas vezes eu não busquei no meu aprimoramento enquanto espírito imortal entender que eu sou um espírito imortal. Eu foco simplesmente nas questões da matéria e aí então eu busco ter, o querer, o poder. Eu venho com essa hipervalorização da matéria, porque nas existências anteriores eu sempre busquei isso, eu não desenvolvi ainda o espírito que há em mim, as questões do espírito que há em mim. Nós temos muitos irmãos que são assim. Um político que desvia dinheiro público, queria beneficiar alguém na construção de um posto de saúde, ele não tem a menor noção do que é espírito imortal. Não tem. Ele não tem a menor noção do que é vida futura. A vida futura para este ser é uma dúvida, quase não uma bobagem para quem vai para a religião, seja ela qual for. Então, quando eu não desenvolvo em mim os valores espirituais, quem eu sou, o que eu faço aqui, o objetivo da existência humana, é muito provável que eu ganhe o mundo. Afinal, como eu não sei o que acontece depois, o que importa é aqui. Pelo menos aqui eu sei que está bom. E aí eu vou garantir o máximo para mim e para minhas gerações. Mas o Espiritismo diz assim que não adianta ir muito para as gerações, porque na lei de causa e efeito, se os meus descendentes não tiverem na lei o merecimento para ter a riqueza, eu vou perder tudo. Ou eles vão perder tudo. Não é assim? Famílias que têm fortunas para gerações e uma geração acaba com tudo aquilo. Pessoas que ganham fortunas e quando podem usufruir aquilo, desencarnam. Não é para ela usufruir, pela lei de causa e efeito. Ganhou na Mega Sena, desencarnou no outro dia. Então, e as ações que causaram dano a alguém? Ações que eu fiz na vida passada que prejudicou alguém ou deu prejuízo a alguém. Aí eu volto com no inconsciente a sensação de remorso, a sensação de culpa, e isso se manifesta como um transtorno de ansiedade flutuante, porque eu não consigo identificar a causa daquilo. E aí eu preciso sim de uma ajuda especializada para tentar localizar esses aspectos. Beleza? Tudo isso, essa ansiedade flutuante, é o corpo exteriorizando algo que a mente está sentindo. É um sinal da mente, dizendo para você, reavalie a sua vida. Será que a maneira como você está vivendo é o adequado? Será que você não precisa rever o que é verdadeiro, o que é verdadeiramente importante,
o que talvez não seja tão importante, você acha que é, mas não seja tão importante? Será que essa loucura pelas coisas materiais exclusivamente é a prioridade que nós temos que ter na vida? Mesmo você sabendo que vai ter que abandonar tudo isso? Será que isso não cria até um problema para você abandonar tudo isso? Porque você é tão apegado a tudo isso que até para desencarnar fica difícil. A gente continua ligado a essas questões da matéria. Então a nossa querida Iris Sinotti, uma psicoterapeuta junguiana, que trabalha maravilhosamente bem com a série psicológica de Joana de Ângeles, ela tem uma frase linda no livro Refletindo a Alma, e ela diz assim, sobre a depressão, mas eu utilizo aqui porque a ideia é a mesma, como um convite a reavaliarmos a vida e nossas prioridades. Veja que a ansiedade é um convite do teu psiquismo, dizendo assim, para e reavalie as coisas, porque você não é só isso que você está focando na vida. Você é muito mais, é um espírito imortal, existe a imagem de Deus dentro de você, e essa imagem divina vai dizer que você tem que progredir para a perfeição. O Espiritismo vai nos ensinar isso, como nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, como é o processo evolutivo, porque a lógica e a justiça da reencarnação, como atua a lei de causa e efeito, e aí nós vamos compreendendo a vida sobre nova perspectiva e modificando a nossa postura na existência. Então a Iris vai dizer que é um convite a reavaliarmos a vida e nossas prioridades. A ansiedade patológica, ela vai falar da depressão, é um instrumento da psique para nos chamar a atenção. Existe mais coisas, não esquece de mim aqui, o espírito imortal. É mais ou menos esse aviso. Nos mostrar que há algo errado, que precisa ser ajustado, talvez minhas prioridades não estejam tão adequadas. É um momento vivido como um ponto crítico na vida, é um chamado para um confronto entre aquilo que eu acredito que é, mas que às vezes é falso, e aquilo que realmente são os valores da vida, aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro. E Jesus ensinava muito isso. Dizia, de que adianta o homem, se é espírito imortal, focar tanto tempo nas conquistas materiais e esquecer-se do espírito imortal? Porque logo mais nós desencarnamos, e o que nós levaremos conosco? As posses, as propriedades materiais ficarão. Muitas vezes o corpo nem esfriou, como se diz, e a família desestruturada em valores ético-morais se degladiam pelas posses. Então, Jesus dizia, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo, ou sofrer perdas? Porque nós não somos essa brevidade do corpo, nós somos espíritos que passamos por aqui, e que Deus nos concede a riqueza ou a dificuldade material justamente em função das nossas ações pretéritas, mas também nos diz que jamais faltará a quem quer que seja o necessário à vida. Se nós nos esforçarmos e fizermos o nosso melhor, trabalharmos honestamente nos valores ético-morais, nós teremos o que é necessário à vida. O maior antídoto da ansiedade é quando Jesus diz, olha, Pedro, e ele ensina aos apóstolos, olha os pássaros do céu, olha os lírios do campo, Pedro, eles não trabalham, eles não tecem, eles não semeiam como vós, e mesmo assim, a cada dia, Deus lhes provê o necessário à vida. Imagine a vós, que sois filhos do Criador, nos dizendo que por mais que a gente tenha dificuldades, essas dificuldades são inerentes ao nosso processo evolutivo, a gente precisa delas porque semeamos isso no ontem, pela lei de causa e efeito. E que se trabalharmos honestamente, nós teremos o que é necessário. Ninguém vai passar fome, ninguém não vai conseguir educar o filho, ninguém não vai conseguir colocar o filho para estudar. O problema é rever o que é necessidade. O que é a minha necessidade?
E aí, para nós finalizarmos, o tratamento. E que bom se tivesse isso aqui, né? A pílula da ansiedade. Toma e pronto, acabou o problema. E aí não tem pílula que resolva. Porque o transtorno é aonde? Mental. Então eu preciso alterar esse estado mental. E aí olha a propriedade com que Jung vai citar isso. Eu acho espetacular isso. Qual o sentimento íntimo, o vazio íntimo, que o medicamento inutilmente tentará preencher e nunca preencherá, por tratar-se de uma alteração da psique? Vocês conseguem compreender a profundidade disso? Por mais que eu tente tomar uma pílula milagrosa, se eu não mudar a causa, que é a transformação mental, a renovação das ideias, a mudança da postura que eu tenho perante a vida, como eu encaro as coisas, perante a minha ação, a minha atitude. O Espiritismo chama isso de transformação ou reforma íntima. Não há como eu melhorar disso. Só que nós não gostamos disso, dá muito trabalho. Eu vou ter que agora descobrir que eu sou vaidoso e tentar não ser vaidoso? É mais fácil negociar com Deus. Não dá para dar umas cestas básicas para alguém, se você me dá isso daí? Porque as pessoas ainda buscam os templos religiosos com essa ideia do menor esforço, de barganhar com Deus. Vou lá no domingo, cumpro as obrigações, tá bom. Nem sei se o futuro lá, o que é mesmo, tenho certeza, então... E o Espiritismo diz assim, não adianta você vir aqui, tomar um passe, receber uma fluidoterapia, mas continuar agindo exatamente como você age, não vai resolver nada. Porque aqui não tem alguém que resolva o seu problema com uma imposição das mãos, simplesmente dizer, vá em paz que seus pecados estão absolvidos, porque não é assim que funciona. A gente desencarna e vê que os nossos pecados continuam conosco, que nós vibramos aquilo que somos. Então, nós precisamos da mudança íntima, da mudança da postura. Eduardo Giusti, um psicólogo italiano, tem um livro lindo, tem tradução em português, A Arte de Reencontrar-se. E ele diz assim, nenhum comprimido com efeito jamais tornou melhor uma pessoa, mesmo se às vezes a fez sentir-se melhor. Melhor no sentido real e pleno, significa ter a coragem de assumir as próprias responsabilidades. Eu estou ansioso, eu estou nesse comportamento, eu tenho que identificar o que me origina. Se conscientemente eu não sei, eu busco ajuda para entender inconscientemente o que é, e uma vez entendido, compreendido, eu modifico a minha postura, eu modifico essa conduta. Então, se eu sou pessimista e vejo tudo ruim, eu tenho que fazer um exercício de pensar bom. Quando vem o pensamento ruim, eu tento substituir por um novo. É assim que a terapia comportamental age, né? Entendendo a sua reação perante as situações. Então vamos trazer isso à consciência, vamos racionalizar. Tem razão se sentir assim por causa disso, Wagner? Realmente não tem. Mas às vezes eu preciso de alguém que me ajude. E aí o psicólogo nos ajuda. Coragem de assumir as próprias responsabilidades, pôr em discussão a própria existência e correr o risco, transcender a mera sintomatologia. Há coisas além desse corpo, chegar a uma leitura de si mais honesta e mais profunda. Então a benfeitora vai dizer que o tratamento é psicológico, removendo a causa, e medicamentoso ou médico no auxílio do controle dos sinais. Porque muitas vezes o medicamento é sim importante para equilibrar os níveis de adrenalina, de noradrenalina, para aliviar a tensão que isso gera no nosso corpo, e eu me sinto mais relaxado, me sinto até com mais ânimo, porque eu estou fadigado, irritado. Então o medicamento atua no corpo, melhora os sinais, melhora os sintomas. Mas se a causa não for removida, logo mais adiante os sintomas voltam. Então o medicamento controla os sinais e sintomas, a consequência da doença, mas eu preciso mudar o comportamento perturbador. E aí eu identifico no inconsciente o que isso gera ou no consciente e modifico a atitude, seja pelo auxílio especializado,
seja por um processo de autoconhecimento. E o Espiritismo nos diz assim: basta que você, toda noite, antes de deitar, mas tem que ser à noite? Não, qualquer momento. Mas o Espírito usa esse exemplo porque, de forma geral, à noite a gente está mais tranquilo. É o momento que a gente tem para a gente. É o momento que você consegue se dedicar a você um pouco, no que você gosta, na leitura de algo. E aí reflita sobre a sua existência. Por que eu me sinto assim? Será que realmente sentir-se assim está exacerbado em relação ao que o problema realmente é? Ou eu me sinto assim, mas eu não sei por quê? Então vamos tentar buscar auxílio. É identificar a causa para tratar o problema. Com o pensamento alterado, a benfeitora diz assim, altere a postura mental. Ampliar o campo da percepção em relação ao problema e ao futuro. Talvez nem seja tudo isso. Já viu como ansioso por ele projetar o futuro pessimista, ele sofre por uma coisa que às vezes nem acontece? Às vezes nem acontece aquilo, mas ele sofreu todas as características. Então ele precisa de ajuda para mudar isso. A terapia auxilia muito. E como ele lida com os problemas, fazendo perceber, olha só, que ele parte de premissas equivocadas sobre os problemas, catastrofizando as situações. É sempre muito dramático o que vai acontecer. Aí a terapia nos ajuda muito e o autoconhecimento, essa reflexão diária, né? E não adianta querer acabar com os problemas. Você vai viver num mundo sem problema? Não tem como. Os problemas, o Espiritismo nos diz, são os instrumentos pedagógicos para aprendermos as virtudes. Superado um, vem outro. Superado outro, vem outro ainda. Superado outro ainda, vem mais outro. Numa escala infinita de progresso. Então, olha o que a benfeitora diz. A paz, a tranquilidade, não é a isenção de problemas e desafios. Isso é tédio. Isso é céu de Dante Alighieri. Ficar lá na nuvenzinha vendo o anjo tocar flauta. Isso aí é paz, eu acho. Mas a paz não é isenção de problemas e desafios. A vida tranquila, sem preocupações. Mas o que é paz? Perceber os problemas sobre uma perspectiva em que os enfrentamos com serenidade. Calma, eu me preocupo o que precisa, nada mais. Sem exagero, sem sobreestender, sem catastrofizar aquilo. E confiando em Deus. Deus não desampara ninguém. Mas Wagner, é que você não sabe minha vida como é. Mesmo assim, a sua vida é o mais adequado para o seu espírito progredir. E você vai entender isso quando desencarnar. Quando seu espírito protetor diz assim, quer ver por que aquilo lá aconteceu? Vem cá. E aí acessa o livro das existências anteriores e você fala, foi pouco. Mas agora já desperdiçou a existência, porque não usou aquilo para aprender. Então isso é importante nós termos isso. Quem vai nos dar essa confiança? O estudo. Entender quem eu sou, de onde eu vim, o estudo da doutrina espírita. Sabedores do nosso sentido existencial, quem eu sou, bem como dos desígnios do Criador. Estou em paz, mesmo no problema. Essa é a visão espírita. Muito coerente com o que Jesus disse. Eu vos deixo a paz, mas não como o mundo a dá. Qual é a paz que o mundo dá? Férias na rede, tomando coco em Maceió. Falta de problemas. Essa é a paz do mundo. Mas adianta eu estar na rede, em Maceió, tomando coco, e a minha consciência está assim, com tudo que eu tenho que resolver? Os problemas vão estar mesmo lá. Então a paz que o mundo dá não é a que Jesus dá. E ele vai dizer, eu vos dou a minha paz, que não permite que o vosso coração se preocupe, mesmo estando no problema. Nem que vos deixeis amedrontar, mesmo estando no problema. Porque eu sei que aquilo é o melhor para mim, é o melhor. E que Deus me ampara, porque eu sei que é justo e bom esse Deus. E aí, as perguntas clássicas para nós encerrarmos, né? Qual a causa da minha preocupação? Quero ter controle de tudo e de todas as coisas? Será que eu quero mesmo? Será que eu posso delegar alguma das causas que geram preocupação? Ou depender exclusivamente de mim resolver tudo isso? Não tem nada que ninguém possa me ajudar? Será que eu coloco tudo nas minhas costas e tento resolver tudo?
Porque geralmente o ansioso é controlador mesmo, né? Ele não delega nada. Você combina uma coisa para você ajudar ele às 8, às 6h30 está tudo pronto. Daí você chega lá, mas não precisa mais nada, porque já resolveu tudo. Se depende apenas de mim, há razão para eu me preocupar dessa maneira? Ou minha preocupação é excessiva? Às vezes eu não consigo parar e avaliar isso intimamente. Às vezes eu preciso de ajuda. Vejo as coisas futuras sempre sobre o aspecto negativo. Será que o motivo pelo qual eu me sinto ansioso é realmente tão sério que merece toda essa preocupação? Será que eu não estou sobrevalorizando? Mas se realmente é sério, não, Wagner, é muito sério, você não tem noção, você não está entendendo. Bom, então, você fez tudo o que estava ao seu alcance, com os recursos de que você dispõe para tentar solucionar? Fiz. Então agora entregue a Deus, não depende mais de você. Se você fez tudo o que estava ao seu alcance, tranquilize-se, confie em Deus. Mas eu só vou confiar em Deus se eu entender que Deus é esse. Quais são os atributos desse Deus? Como é que Ele intervém na forma da sua providência em minha vida? E aí eu preciso mudar a minha percepção da vida. Mas isso não vai cair do céu. Tem que partir de você, se esforce para isso. Basta buscar esse conhecimento. Basta buscar. Tem que querer. Tem que querer. E os recursos finais que a benfeitora nos auxilia também, para auxiliar iniciar esse processo, né? Faça o exercício físico. Enquanto as coisas não chegam ali à consciência de qual é a causa, faz exercício físico. Vai liberar mediadores do prazer, da sensação da tranquilidade, vai ajudar você a se equilibrar. Estabeleça momentos diários para uma pausa, uma leitura, um descanso, fazer algo diferente. Nós temos que ter isso. Evite programas televisivos que abordem violência ou gerem medo ou insegurança. Vocês não têm noção das vibrações deletérias que o nosso perispírito vai se encharcando ao assistir uma televisão que jorra sangue, de tanta insegurança que passa ali. Busque a informação para você não ficar alienado por meio da mídia escrita, porque a mídia escrita não é tão grande psicologicamente o impacto como é da mídia televisiva, a qual sobrecarrega menos as estruturas mentais. Procure manter uma visão otimista da vida. Procure, é um exercício, tem que mudar o comportamento mental. Existem técnicas para isso, a terapia nos ajuda, o espiritismo nos auxilia. Como que eu mudo o comportamento negativo para o positivo? Entendendo a vida. O problema não é tão grave assim. O Deus é bom, é justo, há uma razão nas coisas. É a lógica, é a lógica. Quando Kardec diz bem-aventurados os aflitos, retomando o ensinamento crístico e explicando, não é porque a gente ama sofrer, é que o espírito entende por que sofre, e aí a tranquilidade, e a busca por melhorar e sair daquela situação, mas é a resignação do entendimento, né? Cria o hábito de substituir o pensamento negativo por outro positivo, reavalie sua vida. A psique, o espírito imortal está te apontando que o teu caminho não é o melhor se você está com todos esses sintomas. Desacelere. Você realmente precisa dessa vida tão agitada? Qual a razão pela qual sua vida é corrida? Esse foco é o mais importante? Adquira o hábito da oração, que nos ajuda a limpar essas vibrações deletérias. A oração amplia a nossa percepção da divindade, do mundo espiritual, nos auxilia muito. Já perceberam como no centro espírita a gente geralmente se sente mais tranquilo, em paz? Essas vibrações nos auxiliam e a oração também. Se você é ansioso, você não está sentindo nada disso, você quer sair daqui logo, né? Porque o ansioso ele nunca está aqui, ele está... Utilize o recurso da visualização terapêutica, uma meditação, um relaxamento conduzido que vai nos ajudando a entender e vencer alguns obstáculos, muito interessante. A doutrina espírita tem muitas coisas sobre isso também, e compreenda a vida numa perspectiva mais ampla sobre Deus e sobre quem você é. E aí você consegue realmente modificar essa forma de pensar. Espero que a gente tenha conseguido trazer algumas contribuições, que eu tenha mais despertado a curiosidade do que esclarecido, porque esse assunto é muito amplo,
Para vocês terem noção, a gente aborda isso em quase um mês de estudo, quando a gente trabalha a ansiedade. Então busquem a literatura e estamos sempre à disposição para ajudá-los no que forem necessário em relação ao conhecimento espírita. Nós vamos fazer a nossa prece final e depois nós faremos então um segundo momento, que é o nosso passe, que vai ser feito no salão mesmo hoje, né? Ou vai ser em outro lugar? Vai ser ali do ladinho? Então é isso, vocês permaneçam sentadinhos, que a gente vai conduzi-los até um local, depois liberamos vocês. O passe é um momento muito importante, em que os espíritos conseguem, por intermédio dos encarnados, canalizar as energias positivas de Deus para você, para o espírito, por meio do perispírito. Então a gente é necessitado, a gente é auxiliado, melhor dizendo, socorrido nas nossas necessidades íntimas. Então, se você tiver interesse, fica sentadinho. Se você não tiver interesse, tem algum compromisso, depois da prece, sinta-se à vontade para ir embora e retornar quando quiser. Jesus querido, nosso irmão mais velho nesse caminhar do progresso, o nosso coração mais uma vez está repleto de gratidão por podermos nessa existência entendermos um pouco mais, termos olhos mais abertos para ver aquilo que nos ensinara já há 2000 anos, um pouco mais, e que ainda não entendíamos. Hoje sabemos que trouxestes para nós a visão do Espírito imortal, da reencarnação, da lei de causa e efeito, mas, sobretudo, de um Deus amoroso e único, um Deus que ama a todos igualmente e que provê a cada um os meios necessários ao progresso, à conquista de valores ético-morais, de virtudes, valores esses, tesouros esses, imperecíveis, que levaremos conosco após deixarmos o corpo físico. Por isso mesmo, auxilia-nos, Jesus, a sermos nós esses que te seguem timidamente, ou que ainda iniciam o processo de aprendizagem para te seguir. Que sejamos nós aqueles que desenvolvemos em nós os valores do Espírito imortal, enquanto a maioria ainda da sociedade, rebelde, por escolha própria, transita nas questões puramente materiais. Que esse germe divino em nós floresça e gere dentro de nós o sentimento de buscar a cada dia mais amigos, mais amores, de a cada dia ajudarmos mais e mais pessoas, ao mesmo tempo em que nos ajudamos a nós mesmos, refletindo sobre a vida e mudando perspectivas e interesses. Despeça-nos em tua paz, nos dando a sabedoria necessária a encarar o problema, com a disposição de resolvê-lo. E quando envindarmos todos os esforços e ainda assim não conseguirmos, entregamos esse problema a Ti, Jesus, nosso irmão, a Deus, que nos amparará para a resolução no momento oportuno, sem aflição, sem desespero, sem ansiedade. Muito obrigado, Jesus, que assim seja.